Paz de Cristo, sou o pastor André Mourão, mais um podcast do Socioambiental, e nós vamos estar falando de um tema interessante, esse mês de outubro, convencionado, né, como o Outubro Rosa. Então nós vamos estar falando aqui desse tema tão importante, e mais importante ainda, a saúde da mulher, porque saúde a gente não pode ficar esperando, né? A ideia é que prevenção é a melhor forma de resposta. Isso tem sido o tema aqui, inclusive, da nossa igreja. Então, eu convidei aqui para estar com a gente. Está aqui a Tamires Lima, profissional de saúde, né? Tem uma experiência muito boa, trabalha com atenção primária, que é onde a porta de entrada para muitas das coisas que acontecem na saúde. E eu queria que ela desse uma palavra aí para a gente, complementando você que está aí com a gente nesse podcast de hoje. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor pelo convite. É uma honra poder estar aqui e ter a oportunidade de abordar um tema que, de fato, é muito importante, né? Às vezes as mulheres só esperam pelo outubro para poder se cuidar, mas a gente tem um ano inteiro para estar cuidando da nossa saúde. Então, acredito que esse bate-papo aqui de hoje vai ser fundamental, a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas e eu agradeço desde já o convite. Também está conosco a doutora Flávia Nobre, que vai estar também nos prestigiando aí, falando um pouquinho do que é o câncer de mama e de todo o processo, né? Como é que faz, né? E aí boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, e junto com a Tamires, que também é da saúde, para nós podermos aqui conversar, bater um papo, né, sobre o Outubro Rosa, como ela mesma falou, e certíssimo, saúde da mulher é o ano inteiro. Né? É verdade. É só um momento de campanha para enfatizar que nós precisamos nos cuidar. Isso. Então, assim, eu queria, assim, que, primeiro, né, até para a doutora Flávia, contasse um pouquinho do como que é essa questão, porque eu vejo isso, né, eu já acompanhei muitas clínicas da família, a pessoa chega lá e, às vezes, tem que fazer o exame, que é um centro especializado, e quando retorna, ela já acha que aquilo ali já comprometeu a vida dela, que aquele nódulo dela vai prejudicar a vida dela, que provavelmente não vai ter um tempo muito de vida, e acha que aquilo aí que a vida dela se resume aquilo ali e que o fim dela está muito próximo. Então eu queria que a doutora Flávia falasse um pouquinho do que é o câncer de mama, os sintomas, né? Como que são os primeiros passos, né? Como é que vai detectar, como é que faz, né? Essas coisas bem básicas que eu acho que para você que está aí, né, mulher, ou você que tem a sua esposa, tem lá pessoas que têm que fazer o exame, às vezes não fazem, é a resposta que ela vai nos ajudar. Então, fica atento aí com a palavra da doutora Flávia. Então, pastor, o câncer de mama é a primeira causa de morte de câncer no Brasil, das mulheres, perdendo só na região norte que se perde para o câncer de colo de útero, que são 2 cânceres femininos, né? O câncer de mama é um câncer estrogênio dependente. Estrogênio é um dos hormônios femininos da mulher. E só para falar en passant aqui, o câncer de colo de útero não. Ele é causado pelo vírus HPV, quando ele começa a fazer a ferida no útero e não é tratado nem acompanhado. Mas isso é uma outra conversa, né? A taxa de mortalidade em 2000, porque nós estivemos parados aí por conta da pandemia, então muito ficou tempo sem se falar dessas doenças que continuaram matando, né? E infelizmente nós perdemos muita coisa na rede pública por conta das internações da Covid, cirurgias suspensas eletivas. Então, muitas pessoas, em geral, mulheres e homens, vários tipos de cânceres foram detectados já em fases terminais até. Isso eu vejo até no hospital que eu trabalho, por conta da pandemia, que foi parado vários tratamentos e várias campanhas, né? E aí, agora começam as estatísticas, né? E a estatística mais recente é a do ano 2020, né? Que a taxa de mortalidade para mulheres é de a cada 100 mil mulheres, 11 morrem de câncer de mama no Brasil, né? E aqui na região sudeste, que é onde fica o Rio de Janeiro, a cada 100 mulheres, 12 morrem. Então, assim, é uma taxa muito alta, é uma alta letalidade, né? E eu acredito que seja por essa falta de tratamento e de procura, porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, né? Então, assim, a primeira prevenção do câncer de mama é o toque. A mulher tem que aprender a tocar a mama, principalmente durante o banho.
Algumas são mais gordinhas, outras mais magrinhas. Hoje, umas têm mais mamas, outras têm menos mama. Prótese também, né? Hoje, muitas mulheres têm prótese, mas a primeira coisa que tem que fazer, depois da primeira semana da menstruação, se tocar. Dentro do chuveiro, porque é o lugar mais fácil de fazer, você está molhada, então a mama fica mais relaxada. Você levanta a mão, né, e vai tocando a mama, fazendo movimentos circulares e a axila também. E qualquer coisa diferente que você veja naquele autoexame, né, você deve procurar um médico. Nem todo cisto, nem todo carocinho que você acha na mama é câncer de mama. As mulheres têm mamas mais intensas, que a maioria é tecido adiposo, é tecido gorduroso, ela vai notar que principalmente durante a menstruação parecem mais carocinhos. Mas isso é por conta do tecido adiposo, tecido gorduroso da mulher. Então não tem, por isso que a gente pede, para que esse exame seja feito depois que a menstruação termine, porque aí se realmente tiver um caroço, um cisto, uma coisa mais endurecida, que ela nunca tinha percebido, certo, ela procure. Saída também de secreção de mamilo, né? Porque a mulher não está grávida, não está amamentando, sair algum tipo de secreção, tipo aquosa ou até purulenta, feridas na mama, isso tudo é um alerta. A mulher tem que procurar imediatamente um ginecologista para fazer exames, né? Outra coisa muito importante, a partir dos 50 anos, se não há histórico de câncer de mama na família, é a mamografia. Esse é o exame ouro para detecção e se tiver histórico na família, doutora? A partir de 40. Ah, tá? Esse é o exame ouro para a mulher detectar algum tipo de lesão, porque às vezes, mesmo você fazendo esse exame, você não acha nada e você vai lá, faz a mamografia anual, que tem que ser anual a partir dos 50 anos, e você detecta alguma coisa já inicial, e quanto mais precoce o tratamento, mais chances de cura. Como o senhor falou, o diagnóstico não é a sentença de morte. Mas quanto mais precoce, mais chances de cura a gente tem do câncer. E quais são, assim, doutora, os dois, assim, o exame, assim, que deve logo ser feito, além, claro, do... Então, a mamografia. Mamografia. É um exame um pouco chatinho, é doloroso, mas tem que ser feito. Você tem que, a sua saúde. É tipo assim, um rastreamento, né, doutora? Exatamente. Assim como a mulher tem que ir anualmente ao ginecologista, fazer o preventivo, como o diabético tem que se cuidar, fazer exames periódicos para ver se a glicose está normal, o hipertenso também, assim a mulher também. Ela tem que colocar que a partir dos 50 anos, isso é um exame de rotina para a vida dela, todo ano quando ela for fazer o check-up Como é o dela. preventivo, né? Exatamente, como é. Eu queria agora perguntar a Tamires, né, que falasse um pouquinho da porta da entrada, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não têm recursos, né? A gente viveu um momento da pandemia e aí talvez muita gente que trabalhava, perdeu o plano de saúde. Como que é isso, já que ela é profissional e trabalha na rede pública? Como é que faz o primeiro passo para uma pessoa, por exemplo, que está nessa faixa etária, pode ser os 50 por conta da idade, ou pode ser os 40 por conta da hereditariedade, como é que faz? Aí eu queria que você falasse aí para as pessoas. Ok. Então, quem reside hoje no município do Rio de Janeiro, né, tem um grande benefício que são as clínicas da família. As unidades básicas de saúde, as clínicas, de fato, ela é a porta de abertura do SUS para qualquer paciente, né? A gente percebe que nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, o número de pessoas que buscam atendimento nas unidades de saúde aumentaram bastante. Justamente por conta do desemprego, pessoas que tinham planos de saúde, e aí hoje em dia não conseguem mais, né? Tendo em vista tudo que a gente viveu, economicamente falando, eles buscam hoje os nossos serviços. Se tratando agora dos exames e como uma pessoa pode acessar a unidade, né? Eu atuo na atenção primária já há 10 anos e, de fato, eu posso dizer que todos os recursos, né, que a doutora acabou de colocar aqui, os exames, as avaliações, ela é uma garantia que, de fato, acontece dentro da atenção primária, nas clínicas da família. Uma mulher hoje que se dirige, né, até a unidade básica de saúde, ela vai receber uma avaliação, seja do médico ou do enfermeiro, porque o enfermeiro também hoje ele tem um protocolo onde a gente se baseia para estar realizando os atendimentos na atenção primária.
tanto para a saúde do homem, saúde da criança, saúde da mulher. E aí, após essa avaliação médica, né, se a mulher apresentar alguma alteração, algum nódulo, alguma alteração ginecológica, a gente faz os devidos encaminhamentos, seja para mamografia, ou seja para uma avaliação do especialista, porque, é claro, é importante ressaltar aqui que as unidades básicas não possuem especialistas, né? Os especialistas são os médicos de família. Mas caso a paciente necessite de algo mais específico, esse profissional faz esse encaminhamento. Seja para o oncologista, ou para o ginecologista, ou para outras especialidades. E aí a gente consegue garantir para essa paciente o agendamento da mamografia, inclusive em tempo real. Então a gente tem essa facilidade hoje, existem vagas onde a paciente... Inclusive, Tamir, até é bom você falar, esse mês de outubro, como é que está? Será que está fazendo aquele tipo de trabalho que faz, que abre-se as portas para fazer, sem precisar necessariamente fazer um agendamento, né, que às vezes demora? Sim, na verdade, a unidade onde eu atuo, a gente trabalha com livre demanda, tanto para atendimento quanto para coleta de citopatológico. E a mulher que necessita realizar um preventivo naquele dia, se ela já estiver devidamente preparada, a coleta é realizada. Se ela não se sentir confortável para fazer naquele dia e quiser retornar no dia seguinte, a gente realiza a coleta também. E caso ela apresente alguma alteração e seja necessário encaminhar para o especialista ou solicitar uma mamografia, como a doutora colocou aqui, a gente faz no mesmo momento da consulta e a paciente já sai com o seu agendamento. Então, assim, é super prático, é fácil, porque a mamografia a gente tem vaga nos sistemas. Ainda mais nesse mês agora da saúde da mulher, né? Verdade. A unidade, né, onde eu trabalho, a gente tem feito uma ação, né, de conscientização para essas mulheres, porque, como eu falei aqui no início, às vezes ela pensa que é só no outubro que ela tem que cuidar da saúde dela. Claro. E a gente tem o ano todo para fazer isso. Como a doutora colocou aqui também, achei importante ela frisar, sobre a questão dos nódulos, né? Eu sou um exemplo disso. Eu acompanho 6 nódulos na minha mama há 5 anos. E aí a gente, às vezes, leva um susto, né? Quando vê numa ultrassonografia, um nódulo, aí já entra no desespero. Mas não é necessário, não é preciso ter um desespero. É necessário fazer o acompanhamento para que o médico, né, nos oriente nas medicações, tudo que a gente precisa fazer, e no final vai dar tudo certo. E eu sou prova viva disso. Eu faço meu acompanhamento há 6 anos e os nódulos estão aqui e não viraram câncer. Não é um câncer. Inclusive, até contar isso aí, minha esposa ela passou esse processo aí, passou pela mastologista. Então ela já fez, depois de 6 meses, fez a mamografia e vai fazer agora um outro agora. Não alterou, né, ali o tamanho, nem muito menos a circulação, tá tudo direitinho. Aí eu queria que a doutora Flávia falasse, por exemplo, para as pessoas que estão nos vendo no nosso podcast, sobre a questão, por exemplo, como é que faz? Porque tem pessoas, eu mesmo, né, perguntei à doutora, mas vem cá. Tá bom, aí não alterou. Se alterasse o tamanho, ela falou, aí depende. Porque quando que isso é que é importante, quando que se faz, por que não se faz logo, vamos dizer, assim, grosso modo, para você entender, um ato cirúrgico para retirar daquele nódulo? Em que momento? Porque as pessoas têm essa dúvida. E agora, eu vou ficar toda vez fazendo esse exame? Se acontecer alguma coisa comigo? Porque assim, sempre te conta um caos, que não é um caso, né? Às vezes eu dou outro, porque cada um é seu cada um. Sim. Mas fulana fez quando eu fui ver, não sei o quê. Essas coisas que entram, as pessoas introjetam, né? Porque também, eu acho também que é importante, né, doutora, falar a questão psicológica. E eu até falo que, por exemplo, eu fiz muita palestra, né, da atenção básica lá, na primária, e eu lembro que é importante também do homem participar, porque às vezes o homem não tem, né, fisiologicamente falando a mão, mas ele também participa. Sim. Porque é um sofrimento para a mulher enfrentar tudo isso. Eu queria que você falasse dessa questão. Quando que é o ato cirúrgico, quando que não é? E a questão psicológica, como que a mulher lida com isso, né? É muito importante falar sobre a questão psicológica da mulher no câncer de mama. Por quê? A mama é um símbolo, né, de maternidade. Sim. Você vai amamentar, então perder a mama para a mulher além da mutilação, lógico, porque ninguém espera um dia ter um câncer de mama e ter que tirar as mamas, mas também faz parte da feminilidade, né, da mulher e da maternidade, dos sonhos desde menina, de ser mãe, amamentar, tudo aquilo que é imputado na criação de uma menina, né, que é o certo, né.
Então, assim, por que não tira logo o nódulo? Primeiro, como eu falei, nem todo nódulo é câncer. Isso. E aí, como eu falei, a mama é basicamente glândula mamária, a mama, e tecido adiposo. Umas mulheres têm mais, outras menos. E o tecido adiposo, ele é um produtor de estrogênio, que é o hormônio feminino, que é o responsável, vamos dizer assim, pelo câncer de mama, que faz as células crescerem desordenadamente. Estou tentando explicar de uma forma mais simplificada. Isso. Então, assim, por conta disso, pelo acúmulo de gordura na mama, pode acontecer de aparecerem nódulos, cistos, que só são gordura. É só tecido gorduroso encapsulado, vamos dizer assim, virou uma bolinha. Então, se todo nódulo, todo cisto for retirado, isso vai virar uma loucura. Fora que isso é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento invasivo, que você precisa ir para um centro cirúrgico, tomar anestesia, né? É uma, não vou dizer violência, mas como eu vou dizer, é uma coisa invasiva na mulher ou qualquer outro órgão que você for fazer. Então, o ideal é isso, você achou um nódulo lá no banho, procurar um médico. E assim, uma coisa muito importante que a Tamires falou, a porta de entrada do SUS para exames eletivos, como a mamografia, como a ultrassonografia mamária, ou até quando é uma coisa mais grave, que se precisa fazer uma ressonância de mama, Biópsia também, de ressonância de mama, biópsia, é a clínica da família. Não adianta você ir para um hospital de emergência procurar, porque você não vai conseguir. Você tem que ir para a clínica da família. Tem um protocolozinho. Procurar lá ou a enfermeira que faz o atendimento, ou o próprio médico da família, dependendo do caso. E lá eles vão definir se realmente vai precisar fazer os exames, se vai ter que ser encaminhado para o ginecologista ou até para o mastologista. Então, isso é muito importante hoje está se falando aqui, né, Tamires? Verdade. A porta de entrada do SUS para os exames eletivos, você achou um nódulo, não tem um plano de saúde, não tem como pagar, são as clínicas da família, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E que está se estendendo pelo estado do Rio. Então, assim, por isso que a gente... E aí faz o acompanhamento, né? Porque às vezes é só vamos dizer assim, uma bobagem, um nódulo mesmo gorduroso, que o médico vai fazer todos os exames, vai fazer a mamografia, se for necessário fazer a biópsia, e aí, se realmente for um câncer, ele vai definir qual é o tratamento que aquela mulher vai seguir. Eu estava conversando aqui antes de começar o podcast, a Tamires estava falando da questão do Ministério, que também preconiza até numa idade até menor do que essa, né? Que pode fazer com... Você estava falando sobre 25 anos, o que você falasse um pouquinho? É o exame citopatológico. Ah, entendi. Porque o que acontece? As mulheres buscam, né, também a coleta do preventivo na unidade, mas, segundo o Ministério da Saúde, existe uma faixa etária, né, que é de 25 a 69 anos de idade, que a gente faz 64, perdão, a coleta do exame Papa Nicolau. É claro que se uma menina jovem... que já tem uma vida sexual ativa, ela chega na unidade, a gente faz a inspeção, né, daquele colo. Se a gente vê uma alteração no colo uterino dela, a gente vai fazer a coleta do exame. Mas caso ela não tenha nenhuma alteração, vai ser feita somente a inspeção e o exame não é necessário, porque existe uma faixa etária preconizada para a realização do citopatológico. Aí eu aproveito, vou passar aqui. Existe caso, por exemplo, de nódulos, né, até numa idade, por exemplo, de 20, 25 anos, 30 anos, né? Que inclusive até alguns que são cancerígenos, né? Sim, é a história moderna da saúde, tá? A gente fica pensando assim, por que antigamente não tinha tanto câncer de mama? Talvez não tivesse tanto, ou talvez a gente esteja diagnosticando mais, tá? Então, por que pelos avanços, né, exatamente, dos diagnósticos, dos exames, né? Exatamente. E aí a pergunta, por que algumas mulheres têm com 20 anos? Fatores genéticos, né? Esse é o carro principal. A história da mulher moderna é a mulher que toma anticoncepcional, engravida mais tarde, então entra na menopausa mais tarde. Por quê? Antigamente as mulheres casavam com 15, 16 anos, tinham 7, 8, 9 filhos, então, na verdade, elas passavam 10 anos da vida dela entre gravidez, puerpério não, como lactante, amamentando, e depois engravidava de novo quando parava de amamentar. Então, tipo uma rotatividade muito grande que acabava que não tinha como fazer contraceptivo. Exato. Né? E também,
nesses momentos, tanto da gestação quanto da amamentação, o estrogênio baixa. Isso é uma Há uma verdade. baixa de estrogênio. Então, ele não fica o tempo inteiro ali nas células sendo injetados, né? Nas células mamárias e também no útero. Há essa diminuição. A mulher não consequentemente, a mulher fica ali de 7 a 10 anos, quando ela fica engravidando antigamente, né? Que tinham muitos filhos, de 7 a 10 anos contraceptiva, porque a mulher não menstrua, a mulher não ovula. Entendeu? E aí, quando ela entrava na menopausa, já era numa idade mais cedo, né? As mulheres entravam mais cedo na menopausa antigamente. Agora não. Com a contracepção, principalmente as pílulas, elas ficam muito tempo sem ovular, porque as pílulas anticoncepcionais, elas impedem a ovulação, né? E aí elas entram na menopausa mais tarde. E aí também tem filhos, 1 ou 2 filhos no máximo, hoje o casal moderno, por várias questões, né? Então, assim, elas têm mais, além do estrogênio dentro mais estrogênio dentro da pílula. Outra coisa do fator da história da mulher moderna é a obesidade, porque a gente não tem tempo de comer, a gente come qualquer besteira na rua e acaba engordando. Não pratica exercício físico. Não pratica exercício físico, é o sedentarismo, né? É um ciclo, né? É verdade. E aí aumenta, como eu falei anteriormente, aumenta as células adiposas no organismo, principalmente na região abdominal, e vai, como eu falei, as células adiposas, elas produzem estrogênio também, né? E aí aumenta mais ainda a quantidade de estrogênio no corpo. Então, quando eu já ouvi falar muito isso, né? A gente escuta, né? Se é mito, se mito ou verdade. Fato ou fake. Então, por exemplo, aquela mulher que acaba, mesmo que hoje ela não tenha tantos filhos como antigamente, mas que ela aumente seu período de amamentação, isso também ajuda na prevenção, diminui a capacidade. Como pediatra, eu faço a campanha que pelo menos até os 6 meses, né? Que seja é o mínimo, né? aleitamento da produção, exclusivo, de anticorpos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza até os 2 anos a amamentação. Isso diminui muito. Eu sou um exemplo disso, por conta dos meus nódulos mesmo. Eu amamentei o meu filho até os 2 anos. E quando eu fiz um exame após, né, amamentar, tudo mais, na minha ultra lá, os meus nódulos, alguns sumiram, outros diminuíram muito. Então, de fato, é verdade. Isso, né? Então, não é fake, é fato. É fato. Outra coisa também que eu vejo muito é assim, o temor. Porque, por exemplo, eu não vou fazer esse exame porque porque assim, né, mulher troca muito essas coisas, né? Amiga pra cá, que eu ouvi falar de uma amiga que foi fazer, aí ela não quis fazer, quando foi fazer já estava tudo tomado, e eu fiquei pensando, faço o exame ou não faço? Porque tem gente assim, né? O que a gente diria para essas pessoas aí, a doutora aí? A melhor maneira de detectar uma doença é a prevenção. Não tem jeito. Não adianta a gente fazer uma saúde de tratamentos, porque é o que acontece, pastor. Aí chegam pessoas que já estão com a doença avançada e não tem muito o que fazer. A gente só faz um tratamento paliativo para que a pessoa tenha um final de vida um pouco melhor. E isso acontecia muito lá atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás. Primeiro porque as pessoas não tinham informação, não tinham acesso bom à saúde, que hoje nós temos, apesar de todas as dificuldades. Principalmente nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente consegue dar uma maior dignidade ao paciente. Daí as campanhas, né, estimularem, eles serem motivadores. Né? E assim, por isso mesmo, esse mês rosa, mês que vem é o mês azul, que é o câncer de próstata, né? E mês passado foi o mês amarelo, de prevenção do suicídio. Então, assim, na verdade, todas essas campanhas são preventivas. Entendeu? Não é como a gente está falando aqui desde o início. Não é para você procurar a consulta ou o exame só no mês de outubro ou só no mês de novembro o homem. É para você procurar o ano inteiro. Só que esse mês de outubro é para a gente lembrar: alô, mulher, você já fez o seu exame hoje? Esse exame esse ano? O ano está findando e até agora... Exatamente. Não, e de fato é um mês que a demanda vem, né? Exatamente. Porque justamente elas esperam por esse mês. Eu penso que deve ser assim: se a pessoa conseguir pelo menos todo ano, em outubro, fazer o exame, já é um grande ganho, né? Eu queria que a Tamires falasse, por causa da atenção primária, né?
que é o trabalho que é feito, né, da questão das clínicas da família, que é o trabalho preventivo, não é curativo, né? Isso. A ideia é chegar antes. Verdade. Né? E da promoção da saúde, que é a ideia de você se manter, né, saudável, mas se cuidando. Não é só manter saudável, as pessoas pensam que é só fazer exercício. Não, é se manter saudável quando você precisa fazer um determinado exame, quando tem alguma coisa, fazer o exame e ir até o final e ter que tratar ou ter que fazer algum tipo de procedimento mais invasivo, né? Falasse um pouquinho sobre isso a aí. A atenção primária, ela justamente trabalha nisso, né? Na prevenção, para que você não chegue a ter a doença. E como a doutora colocou aqui, existe a particularidade de cada mulher, né? Porque a sua vizinha foi diagnosticada e está com câncer, você tem um nódulo, vai estar também. Não, a gente quer tirar isso da mente de vocês, né? Então, a unidade de saúde, a gente oferta diariamente ali diversos serviços, não somente uma consulta. Até porque é uma política pública, né? Isso. Que todos têm acesso. Isso, a unidade oferta atividade física, grupos. A gente percebe que a adesão de grupos está retomando agora, né? Porque por conta da pandemia não era possível, né? É verdade. Aglomerar as pessoas, enfim. Então, a gente costuma dizer que agora a gente está retomando a APS. E essa retomada não é fácil, né? Porque nós ficamos 2 anos aí, a minha unidade foi uma clínica de referência de testagem, então a gente realizava 700, 800 testes diários de Covid. Sim. E aí agora para a equipe, né, retornar com toda a agenda, o atendimento, a prevenção, os grupos, fazer com que a população entenda justamente o que a doutora colocou aqui, que não é para chegar já doente, a gente quer que você entre na unidade bom, para que a gente dê prosseguimento, né, a toda a conduta que é necessária para a sua saúde seguir bem até o fim da sua vida. E a gente trabalha, então, com grupos de prevenção, de promoção em saúde. E eu faço até um apelo aqui, que é importante estar presente nesses momentos, né? Não buscar somente um atendimento médico. A gente percebe também que existe um preconceito do atendimento pelo enfermeiro, porque muitas das vezes não compreendem, né? Mas como o enfermeiro pode me atender, me passar um remédio? Um absurdo. Não, a gente tem um respaldo, um protocolo. Lá, eu trabalhei um tempo no Núcleo da Promoção da Saúde, então a gente falava o seguinte, que saúde não é ter necessariamente um remédio para tomar, um exame para fazer, um médico para ir, no rumo de tudo, ter um lugar para se internar. Saúde é você chegar antes, é você promover aquilo que você tem e que você, se tiver alguma coisa no meio do caminho, você tratar. Porque é isso que é verdade. Que a pessoa eu lembro até que a pessoa fala, fui lá no médico, não passou nada. Um exame. Sai chateado, né? Não disse pra mim o remédio que eu tinha que tomar. Não falou nada. Essa e cultura, disse que eu tava tudo de achar bem. Que precisa de uma medicação, de que precisa ter uma doença. Você sabe que o Brasil, né, estatisticamente falando, é campeão mundial de automedicação. Verdade. Né? Então, se ele não tem o remédio para tomar, não tem o exame para fazer. Tinha que agradecer, né? Mas... E não tem outro médico para ele ficar desesperado, porque ele diz que o médico não é bom, né? Até que a doutora falasse um pouco disso aí. Não, é esse mesmo, é a cultura da doença, né? Eu preciso sair com uma receitinha com ainda mais se nós sendo pediatra, como é que é isso, né? A mãe, mas a minha filha não falou nada, eu falei das coisas, porque mãe é assim, eu acho que até que é um cuidado, e deve ter mesmo, mas às vezes é excessivo, né? Sim. Não, só um sorinho no nariz? Mãe, só um sorinho no nariz, não tem mais nada para fazer. Mas é a cultura, assim, o Brasil... É o que eu estou falando aqui. Como a gente, há algum tempo atrás ainda, a gente não tinha muito espaço para prevenção de doença, era só o tratamento, então a gente tem essa cultura do tratamento o tempo inteiro, né? As pessoas procuram quando já estão hipertensas, já procuram quando estão diabéticas e com altos índices de glicose, né? Chegam muito graves dentro das emergências do hospital. Então, assim, só que isso acho que 15, 20 anos para cá, e isso é bem jovem isso, né? A prevenção no Brasil. Então, as pessoas têm que entender isso. É se prevenir. Não seja, a gente está falando do câncer de mama, a gente estava conversando ali fora. Não é só o câncer de mama, é hipertensão. Se a sua família tem histórico de hipertensão, tem histórico de diabetes, procure... aqui no Rio e no interior do Rio, principalmente na Baixada Fluminense, está começando a aparecer também as clínicas da família, mas aí em outros estados, que são as USBs, né, que as Unidades Básicas de Saúde, UBS, ou postinhos de saúde, procure, porque vai ter um enfermeiro para te orientar, te falar, olha, você não pode comer muito sal, ou você não pode... Maneira no açúcar. Maneira no açúcar. E, assim,
Hoje o Ministério da Saúde tem os programas de diabetes, de hipertensão. As pessoas conseguem pegar insulina na clínica da saúde de graça. O aparelho, o glicosímetro. Exatamente. Remédios para hipertensão tem as farmácias populares. Então, assim, não há por que você não se prevenir. Não há. Você consegue se prevenir, você consegue hoje ir aqui nas clínicas da família, procurar os exames. Ontem, acho que foi ontem, a prefeitura inaugurou um centro de especialidades ali no centro do Rio, com várias especialidades e subespecialidades. Então, assim, as coisas estão voltando, a gente ao normal. Começou a se pensar em outras comorbidades, era muito limitado. Exatamente. Entendeu? Apesar que era a questão que estava ali, né? Não tinha como fugir, o agravo existia. Não. Eu acho que também é interessante, porque o que eu vejo, eu lembro que a gente, por exemplo, começou a chamar a medicina alternativa, depois complementar, e se criou um programa muito legal, que eu participei também, por conta da horta, que era práticas integrativas complementares, era o PIC. Então, por exemplo, quer ver, tem a unidade hoje que o cara pensava, por exemplo, a Academia Carioca, era um negócio legal. A auriculoterapia. Então era uma forma, porque, por exemplo, o hipertenso, o que ele vai fazer? Vou tomar um remédio. Porque as pessoas também limitaram muito e condicionaram muito a questão medicamentosa. Isso. Então tem gente hoje que o negócio dele o doutor, a gente queria, o doutor conversa, explica para ele, não, doutor, é o seguinte, eu quero um remédio. Então as pessoas acham que o remédio é a cura. Né? E esquece, por exemplo, que tem coisa para fazer. Verdade. Por exemplo, quem tem uma hipertensão, né, severa, ele precisa fazer alguma coisa. Sim. Nos grupos, por exemplo, é encaminhado. Você precisa participar de um grupo. Quem sabe você não vai para academia, vai fazer uma horta, vai fazer um artesanato, né? Essas oficinas, né? Isso. Que as pessoas pensam que tudo se resume, até o brinco, né? Remédio, Eu digo o seguinte, que na verdade não é propriamente dito o papel escrito, como por exemplo um diagnóstico, um exame conclusivo a fazer. Eu digo que o papel também da saúde é ajudar as pessoas a entender o seu papel dentro daquela questão, né, que envolve a saúde, né? Qual é o nosso... Porque não adianta nada prescrição, fazer tudo, a doutora sabe. A senhora vai falar, que a senhora que é pediatra, olha, a senhora precisa cuidar da sua filha, né? Ela está tendo aqui a imunidade baixa, provavelmente é isso, tem que fazer isso, tem que botar o seu tem que cuidar. Ela fala, poxa, mas e o remédio? Mas tem cuidados, né, que também compõem a saúde, né? Não expor a criança, se ela tiver alergia, tem que fazer alguma coisa de carro, tem que mudar lá o seu móvel, tem que mudar lá sua roupa de cama, tem que fazer isso, que a pessoa pensa que é só o remédio. Verdade. Que tudo se resume ao remédio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, porque eu não sei, daqui a pouco a gente vai estar, o assunto é muito longo, né? Mas eu queria que a Tamiris falasse um pouquinho disso, para a pessoa que hoje, ela está lá, né? Existem determinadas coisas que estão acontecendo, né? Lá com a mulher, por exemplo, né? Ela chegou a uma determinada idade, né? Aí ela já começa a pensar, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Já não menstrua mais, né? E aí ela precisa se cuidar mais, né? Tem coisas que vão ter que ser feitas para poder... Porque a pessoa acha que acabou. Não acabou. Não é o fim. E aí, o que você disse aí pra gente, aí, para todo mundo que está nos vendo? Na unidade, de fato, né? Como o pastor colocou aqui, a gente trabalha, sim, as práticas integrativas, e uma que é potente lá é a auriculoterapia, e a gente percebe muito a mudança do paciente que inicia essa prática. Como ele falou também, a gente tem a Academia Carioca, os médicos e os enfermeiros avaliando, né, o quadro da paciente, a necessidade, seja homem ou mulher, idoso principalmente. A gente faz um encaminhamento para o educador físico que atua dentro da unidade. E lá na clínica a gente tem o Centro de Convivências, que é um espaço também para mulheres a partir de 60 anos de idade, para fazer atividades lúdicas, artesanato, pintura, dança, elas aprendem a tocar instrumentos, e os grupos, né, que são potentes mesmo dentro da clínica. E, como ele disse, não é a medicação que vai salvar a sua vida se você não tem uma mudança de vida diária dentro da sua casa. O poder não é que esteja só totalmente na medicação, mas também depende mais da gente, né? Entender que precisa se cuidar e tomar as medidas necessárias. E, doutor, aí uma coisa que vem, né? A pessoa, poxa, mas cheguei lá, voltando àquele assunto, cheguei lá para a médica, contei toda a minha história, que acaba acontecendo isso, né? E ela falou, não, você faz esse exame aqui. Aí eu vejo as pessoas às vezes fazendo isso, né? Mas a doutora não me ouviu, porque às vezes, né? Não de você tirar conclusões se você não tem lá a consulta, tem a parte clínica e tem a parte, entendeu, de
diagnóstico. Você não olha na pessoa, acho que você... Não, você acha que está com câncer sim. Né? Vou te encaminhar. Né? E não é assim, mas as pessoas têm a ideia de que... E assim, mesmo com todas as questões, né? A doutora não sabe tudo, ela precisa ter coisas palpáveis, né? De fatos para poder ela tentar, ou vai encaminhar para um especialista, ou vai um diagnóstico, não é tão simples quanto parece. A medicina diagnóstica está aqui para isso, né? Para dar esse apoio. Aí a doutora dá uma enxugadinha por causa do horário, né? E aí falasse um pouquinho e desse um recado para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? O que fazer então, né? Onde ir e qual é a reação da pessoa, né? Que a senhora falasse um pouquinho. Não, isso aí. assim, como eu falei, a chave é a prevenção. Fazer o autoexame, se achar alguma coisa, procurar o médico, né, imediatamente, alguma coisa que ela nunca tenha visto, ou assim, apareceu de repente uma ferida, ou saindo secreção do mamilo, alguma coisa que realmente foge de tudo, procurar um médico. E realmente, o médico pode até desconfiar que aquela lesão que ele tocou, ou a lesão que apareceu é maligna, mas ele precisa dos exames para conduzir o caso, né? Como a gente falou, cada caso é um caso, nem todo nódulo, nem todo cisto mamário é câncer de mama, a maioria não é, né? Então, assim, e se achar, mas Flávia, vamos tratar, entendeu? Vamos tratar, porque não é, como eu falei, não é sentença de morte. Nós temos hoje as cirurgias, geralmente hoje tem cirurgias reparadoras junto com quando tira a mama, a mulher já faz a cirurgia reparadora. Que inclusive está até dentro do SUS, né? Sim, preconizada no SUS, às vezes ela só tira o quadrante, mas às vezes precisa retirar a mama toda. Já tem essas cirurgias dentro do SUS. A nossa referência de tratamento oncológico é o INCA. O INCA, né? De fato. Mas alguns hospitais federais fazem. Alguns hospitais estaduais também fazem a cirurgia e depois encaminham para acompanhamento e para as outras terapias, como químio, radioterapia, porque não tem num hospital que não seja de referência, né? Mas assim, é a prevenção, não tem jeito. A qualidade, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? Então a gente tem que pensar em qualidade de vida. É isso que a gente tem que pensar. Antigamente as pessoas morriam com 50 anos. 50 anos já era velho, né? Uma mulher de 40 anos era aquela vovozinha. Se você pudesse, doutora, resumir numa frase para estimular a pessoa. Prevenção. Isso aí. Em tudo na vida e qualidade de vida. Pensar nos seus hábitos. Como eu falei aqui, por mais que tenha a questão da hereditariedade no câncer de mama, mas há também a questão de sedentarismo, de obesidade. São os fatores chamados modificados. Tem como você mudar, tem como você... Não estou dizendo que a pessoa que é um atleta, que come super saudável, que não, tem uma vida sem estresse, que eu não conheço ninguém que não tenha, principalmente que mora no Rio de Janeiro, né? É verdade. Mas que não vai ter. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, que é a prevenção. E isso não só para o câncer de mama, mas para todas as doenças. Porque quanto melhor você tiver de saúde física, melhor você está de saúde mental. O corpo, né, tem a soma da mente e do espírito. Tá, Miss, queria que você finalizasse aí com uma palavra para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e do interesse da pessoa, que estimular a pessoa a se cuidar. Né? Sim. A gente tem um versículo na Bíblia que diz, né, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, enquanto templo, a gente tem que cuidar dele. E a mulher, ela tem tantas atribuições hoje em dia, né? Ela trabalha fora, ela é mãe, ela cuida da casa, cuida do marido, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, que a gente possa incluir no nosso tempo, mas que seja curtinho, o tempo de cuidar da nossa saúde. Porque a nossa casa precisa da gente, né? A mulher, ela é forte, ela é guerreira. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para você se empoderar, tomar coragem, caso você que esteja assistindo o programa, né, esteja com alguma alteração na sua mama ou com alguma dúvida, procure uma unidade básica de saúde. Nós estamos de porta aberta para receber você e você vai ser muito bem-vinda em qualquer unidade. Eu tenho certeza que todo o município do Rio está bem preparado. Como a doutora colocou aqui, nós temos hospitais de grandes referências. É isso, a gente quer deixar a mensagem, né, para não se cuidar somente no outubro, se cuidar o ano todo e desejar um Outubro Rosa feliz para vocês. Isso. E para você que ficou com a gente aqui, tá bom? Aproveite bastante. Divulgue o nosso site, não é isso? A gente vai estar lá disponível no nosso canal, a Devec
no canal do YouTube oficial, ADVEC Oficial. Nós temos nosso Instagram do Socioambiental e do Facebook, que é @socioambientaladvec. E eu quero aproveitar e deixar aqui um versículo também da Palavra de Deus, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, né, que diz assim, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente em tudo, o espírito, alma e corpo de vocês, e sejam preservados. Então aqui, da questão psicossomática, né? Não adianta a gente ter um corpo saudável se a gente não tem uma mente, não tem um espírito. Então, tudo corrobora e unidade. Então, tem a mente de Cristo, né? Tem a graça de Deus sobre a sua vida e, principalmente, se trate, se cuide, se previna para você, né? Tem uma pessoa aí que está vindo na sua família, convide alguém e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz para todos.